Olá, olá a todos. Mais uma vez estamos aqui para fazer uma conversa com especialista pelo Instituto Patrícia Lordelo. Hoje, infelizmente, a Patrícia não vai estar com a gente, mas vamos discutir um assunto, né, bem relevante, da oncologia associada à pelve. Primeiramente, eu gostaria de agradecer nossa convidada especial, a doutora Paulina. A doutora Paulina, ela é chilena, ela faz a atuação dela em Santiago, do Chile. Doutora Paulina, seja muito bem-vinda. Obrigada, honrada por o convite. Gostaria também de agradecer o aceite da professora Laíse Veloso. A professora Laíse trabalha em muitos locais, né, com bexiga neurogênica, principalmente, tem um amplo conhecimento em disfunção sexual. E agradecer à professora Laura Rezende, que é minha colega, né, de atuação na oncologia. Então, eu gostaria já de começar me desculpando, né? Infelizmente, a gente precisou fazer um remanejamento, mas vamos começar o nosso caso clínico, então. Bom, então, o caso clínico de hoje, ele vem com uma senhora de 46 anos, né, então do sexo feminino, a MSR, que ela vem encaminhada para fisioterapia por uma leve perda de urina e ardência. Então, professora doutora Laíse? Ok, estava sem áudio, desculpa. Ok, tudo bem? Não tem problema. Você é a fisioterapeuta e eu sou a paciente? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olá, tudo bem? Olá, mais ou menos, né, doutora? O que está acontecendo, então? Meu médico mandou eu vir aqui, mas eu demorei um pouco também. Ele falou já semana passada, porque para mim fisioterapia era só problema no ombro, na perna, né? E eu tô com sai um pouquinho de xixi, e aí Sim. arde um pouquinho, sabe? E aí ele pediu para eu vir ver. Tá, então tá ardendo para fazer xixi, é isso que está acontecendo com você? Já tá ardendo já faz um tempo, viu? Aí Ah, eu tive um problema. Qual que foi esse problema, então? Me conta. Então, aqueles problemas, sabe? Eu tive câncer, aquilo lá. E aí eu tive que fazer aquela terapia que me queimou inteira. Sei. E quando foi que você fez essa terapia? Quando que você teve câncer lá? Então, faz mais ou menos um mês que acabou tudo. Tá. E aí ele falou que ia passar essa vontade de fazer xixi, dessa perda pequena e minha ardência, mas não passou. E eu voltei nele semana passada e ele pediu para eu procurar aqui a fisioterapia. Tá. E o único problema que você ficou foi o xixi e a ardência para fazer xixi ou teve alguma outra questão? Sim. Do meu marido não tá tão legal ainda agora, né? O meu médico pediu para eu voltar a ter relação com ele, mas assim, nossa, é um sacrifício, dói muito e eu sinto muito incômodo. Tá. Então vamos começar a entender aqui, tá, dona MSR? Eu tô vendo aqui na sua ficha que você tem 46 anos, né, casada. Então você teve um câncer na região genital, é isso? Um câncer ginecológico, um câncer lá. Isso, E aí? é de endométrio, assim, o principal, Tá. mas ele estava bem avançado. Fez a cirurgia e aí precisou queimar. Teve que fazer a radioterapia, foi isso? Isso mesmo, a radioterapia, Tá. exatamente. E aí E esse eu problema... fazia radioterapia de dois jeitos. Como Eles que é? faziam colocando dentro no local do tumor, mas eles também faziam por cima. Então, queimou por dentro e por cima. Tá bom. E... deixa eu aqui alguma coisinha, só um minuto. Tá, voltei aqui. Então, pessoal, né? O que a paciente teve, né? Que acho que da Laís travou um pouco, né? Ela sentiu um pouco de perda de urina, ela tem uma ardência, né? No momento
em alguns momentos do dia. Aí ela não consegue também usar calcinha pelo incômodo, não consegue ter penetração, então, né? Ela referiu incômodo e nunca pensou, então, na fisioterapia. Agora a gente vai abrir pelo chat algumas, por 3 minutos, vocês colocarem no chat como que vocês conduziriam a avaliação? O que é indispensável a gente avaliar nesse momento? Vocês fariam inspeção, palpação, algum teste específico? Como que seria isso? Então, eu vou acompanhar vocês aqui pelo chat, que eu não sei onde ele está. Aqui. Né? E aí vocês vão me dizer o que vocês fariam. Aqui a gente não tem tanto problema de delay, né, do YouTube. Eu consigo ler aqui. Eu também estou esperando aqui, já está aberto. Eu voltei, tá, gente? Deu um problema técnico aqui. Isso, não tem problema. Perdida, mas já tô de volta. Faz parte, né? Então, o que vocês fariam? Vamos pensar. Vocês fariam algum exame específico? Sintomas urinários e sexuais prévios. Perfeito. Muito bem. Né? Então, foi questionado a ela tudo isso, né? É que eu tive que fazer um pouquinho papel de fisioterapeuta quando a Laís saiu, mas acho que deu para vocês entenderem, né? E o que mais que vocês fariam? Vocês fariam algum teste especial? Qual seria a primeira conduta? Vocês fariam palpação nessa paciente? Por que não? Acho que está todo mundo com vergonha. Então, vamos lá, né? Isso, sim, tá. E aí, como que vai estar essa região da paciente? Porque ela fez radioterapia há 1 mês. Isso, né? Verificar a existência de fibrose. Muito bem, Yasmin. Palpação interna você não faria, né, Luana? Realmente, a gente tem que começar sempre do começo, mas a gente não pode não fazer, tá bom? Está no guideline que a gente precisa começar com a palpação unidigital, né? A gente nem começa tentando fazer a bidigital, mas é importante a gente tentar verificar presença de fibrose, como que tá. É importante a contração muscular dessa paciente? As pessoas estão escrevendo aqui radiodermite, é uma possibilidade da paciente ter. Muito bem. Então, estenose, né? Porque isso é importante, sim. Muito bem. Então, vamos lá ver o que a gente teve, o que a gente aconteceu, porque aí a gente vai discutindo e no final eu abro para todo mundo, tá bom? Então, na avaliação, né? Foi feita, sim, a inspeção, foi constatada uma radiodermite, mesmo após um mês, E aí, Laura, eu queria que você falasse um pouquinho desse tempo da radiodermite, né? A gente pensa em radiodermite, a gente tem que levar em consideração várias questões, porque às vezes a gente fica esperando a radiodermite estar instalada para a gente tomar uma providência. E hoje a gente sabe que a gente poderia ter um trabalho, inclusive, preventivo da radiodermite. Por quê? Porque a radiodermite ela tem as suas consequências, né, para o tecido. Então, a gente sabe, né, que a ação da radioterapia provoca um efeito prolongado, né, de efeito colateral. Não só necessariamente quando o paciente está na radioterapia. Então, a gente pode, né, já ter uma atuação preventiva. Não vamos falar de tanto. Não. Estou explicando. Não vamos contar antes. Não estou contando, não. É só para contextualizar, né? Ação preventiva e, né, do tratamento, porque a gente tem esse conhecimento que a radioterapia, né, pode levar a uma série de consequências. Eu estou falando isso, não é para antecipar, não. É para que as pessoas possam pensar, né, nas possibilidades que a radioterapia pode vir a causar nessa paciente. E aí, Laís, dentre essas perguntas, né, o que você acha importante de direcionar, né?
Então, por que a gente pensou em todas essas perguntas, né? Principalmente voltando para a prática sexual. Então, só fazendo um parênteses, né? A gente sabe que a prática sexual, ela é uma complicação, ela é um problema para as pacientes oncológicas, né? E muitas vezes ela é deixada de lado. Essa não é um questionamento importante. Você poderia falar um pouquinho da avaliação? Claro. Então, essa paciente, ela trouxe como uma queixa primária até a questão da urina, né? Ela é uma paciente que ficou até com vergonha de trazer essa questão da queixa sexual que ela apresenta, e a gente sabe que é uma complicação muito comum. Não seria... não vou falar em complicação comum, é uma queixa muito comum que as pacientes trazem, né? Em seguida, pós a radioterapia e tudo. Mas também é importante a gente lembrar, quando a gente fala em sexualidade, uma avaliação sexual, a sexualidade ela é muito abrangente, né? Elas vêm muito com a queixa física do não conseguir ter relação, né? Porém, a gente precisa entender como que tá essa mulher. Ela tá com um mês, né, que finalizou aí esse tratamento. Como que tá essa autoestima dela? Como que tá a relação com o marido? Como que tá o desejo? Como que tem vários aspectos que a gente precisa observar nessa paciente e até lá na frente, pensando em algum tipo de abordagem, avaliar se existe alguma alternativa para a gente orientá-la, né, a exercer, pensando numa melhor qualidade de vida também da função sexual. Obrigada, Laís. Que eu estou considerando já que ela já tem algumas alterações realmente físicas, orgânicas, que a gente vai precisar abordar antes até de orientar uma volta a uma relação sexual com penetração. Paulina, mais uma vez, obrigada. Numa avaliação, né, dessa paciente, só sobre a avaliação, não pode contar nada mais. O que você pensa, né, além, né, de pensar na radiodermite, na disfunção, que seria muito importante a gente abordar? Eu vou falar da experiência no Chile, já? Hace pouco eu publiquei uma pesquisa com uso com o tratamento desta paciente, mas em avaliação. A gente utilizou um questionário de qualidade de vida. Então, utilizamos, e habitualmente também na prática clínica, você precisa utilizar questionários, instrumentos de qualidade de vida general, mas também específico. Por exemplo, o CX24, el CX24 en español, que pergunta acerca de questões específicas de sua vida sexual. Também seria preciso abordar se a paciente tem incontinência a flatos, por exemplo, o que passa com a função fecal. ¿Sí? Também é importante. Outra coisa é saber qual é o interesse dela, qual é o interesse, qual é a sua prioridade do tratamento. Mas a gente pode pensar que ela precisa retomar sua vida sexual, mas como Laís falou, talvez isso não é, por enquanto, uma necessidade dela. Você não sabe, e há que preparar a paciente para problemas que ela pode ter quando depois ela queira, ¿sí? Ter uma relação sexual. Então, agora eu preciso saber quais são suas prioridades, mas igual falar acerca disso que ela não tem interesse hoje, mas pode que amanhã tenha, não? Perfeito, Paulina, muito obrigada. É isso mesmo, né? Então, em relação à avaliação, acho que a gente, né, já teve um contexto. Eu acho que a Paulina falou uma coisa que é muito importante. A gente tratar aquilo que incomoda a paciente, e não aquilo que a gente quer tratar. A gente olha e fala, nossa, nós mesmos estamos discutindo aqui, né? Ela tem isso, ela tem aquilo, ela pode ter aquilo. Mas a gente precisa sempre ter atenção, principalmente quando envolve a função sexual. Às vezes
importante para a gente não é o que é importante para ela. Né? Sim. Também é importante saber qual é a capacidade dela de seguir instruções. No Brasil, você tem um instrumento de autoeficácia para a prática de exercícios de piso de suelo pélvico. A gente traduz ao espanhol para câncer ginecológico. Então, você precisa saber com quanta confiança ela crê que já vai poder fazer o que eu educo, ensino, já? Com quanta confiança ela crê, que acredita que o que vou fazer eu sirve para ela. Então, a pesquisa encontrou, ela diz que a gente que tem mais autoeficácia é altamente provável que sim pode fazer tudo o que eu quero fazer, tá? E isso é muito importante. Se eu tenho que tamizar que paciente eu vou atender com tal ou qual tratamento, abordagem. Vamos falar depois, não? Isso. É importante. Não pode falar de tratamento aí. Não. Segurando a gente. Mas é importante saber qual é a capacidade dela de acreditar que ela pode. Exatamente. E aí colocaram aqui também que faria, né, a mensuração do canal vaginal. Eu também concordo com isso, mas muitas vezes num primeiro momento, né, isso pode ser para uma próxima sessão, talvez, na primeira sessão, a gente já sabe, né, que a estenose está estabelecida. Eu acho que a gente tem mais que entender e conquistar um pouco a paciente e dar segurança, mas com certeza é importante. Sim. Dos exames complementares, eu vou perguntar para vocês três e vou abrir para o pessoal responder aqui. Vocês fariam diário miccional? Sim ou não? Vocês pediriam para a paciente um diário miccional? Sim. Eu também pediria. Gosto Alguém não muito pediria? do diário miccional. Eu Sim. peço praticamente para todo mundo, porque eu acho que a gente ter uma visão, né, mais geral da paciente, e às vezes com pequenas modificações a gente consegue um sucesso, né? E as pessoas parecem concordar com a gente, né? Porque a gente não deu tempo delas responderem antes, né? Então, sim, eu peço a todas, né? Então, 3 dias seguidos do diário. O diário miccional é sempre muito importante, ele nos norteia, né? Isso é muito importante. Vocês acham que o estudo urodinâmico não é para vocês responderem agora? Tá. A gente vai pedir um estudo urodinâmico para essa paciente? Vocês pediriam? Quem está assistindo, por favor, no chat, que as professoras... Uma respondeu que não. Estão colocando que pediria urocultura recente. Isso, não pediria urodinâmica. Você pediria, Laís? Não, nesse momento eu também não pediria. Eu concordo com quem colocou não. Eu acho que pela clínica até dessa paciente, assim, eu acho que não justificaria a gente pesquisar como que está a dinâmica do funcionamento vesical dela, né? Eu acho que a raiz do problema não está aí, né? Está por outras questões, apesar dela trazer uma queixa urinária. E a gente sabe também que o estudo urodinâmico envolve outros riscos, né? Uma paciente que já está fragilizada, acabou de sair de uma terapia bem complexa, né? E aí a gente submeter ela a um exame invasivo como o urodinâmico, que existe risco de infecções urinárias, né? De provocar mesmo, eu acho que não seria o caso, tá? De solicitar um exame. Paulina, vocês têm costume no Chile de pedir a urodinâmica? Não, e neste caso, concordo que não tem justificação. Ótimo. E a urocultura? Porque, afinal de contas, né, algumas pessoas já responderam, né, que pediriam a urocultura e perguntariam se fez tratamento com antibiótico, né? Ela sente essa ardência. Essa ardência, de onde será que ela vem? Será que ela realmente, né, eu vou pensar numa infecção? O que vocês pensariam?
Você está perguntando para a gente ou para o... Não, Ela está perguntando para o chat. para o chat. Por favor, gente, quem não está com o telefone, desliguem o telefone, Laura, anula o telefone de todo mundo, por favor, que está dando eco. Então, vocês pediriam, né? Vocês acham importante a orocultura? E se sim, por quê? Né? Descartar a infecção é sempre importante. Laís, sua opinião? Olha, Ju, essa paciente, eu até imagino, assim, de onde que vem essa ardência dela, assim. Eu não quero entrar no exame físico, tá? Mas eu até imagino. Nesse momento, você também não se preocuparia com isso? Mas eu acho importante descartar a infecção, né? Se existe uma coexistência ali, tá? Porque se essa paciente tem infecção, ela precisa tratar da infecção, né? Senão a gente vai estar muitas vezes abordando e fazendo algo que talvez não seja tão benéfico para a paciente, né? Com certeza, com certeza. Mais pela questão da segurança. Da né? segurança, Isso. Da segurança. Sim, por isso, eu falaria para ela se tem outros sintomas, como decaimento, compromisso do estágio general, porque em paciente oncológico é muito frequente que tem infecção e tem sintomas rapidamente, não? Então, hay que perguntar. Ótimo. Então, vamos continuar, né? Eu posso só fazer uma observação? Lógico. Ela foge um pouco do escopo desse caso específico, mas trazendo um pouquinho até da minha experiência com as disfunções neurogênicas, né? Sempre que a gente tem um paciente que começa a perder urina repentinamente ou de uma hora para outra, acho que uma das questões que a gente precisa levantar e ficar atento é a infecção urinária. Eu também, eu concordo com você. E o paciente oncológico tem imunidade baixa, né? Reduzida em um mês, ainda não deu tempo, né? Dele retomar a radioterapia, por mais que ela seja pélvica nesse caso, ela baixa todo o sistema imunológico, né? Ela ataca as células brancas, tá? Bom, então, no exame físico, né? O que a gente viu? A gente viu uma radiodermite grau 2. Na palpação unidigital, ela referiu muito incômodo ao toque. A gente viu uma hiperatividade do assoalho pélvico, uma redução do canal. A gente não precisou mensurar ele, né? Só de olhar você já consegue perceber, né, essa redução do canal e pelo aspecto dele. E a função do assoalho pélvico? Então, aí eu gostaria de chamar a Laís para falar um pouquinho, então, desses aspectos. Só um adendo, acho que alguém colocou aqui, eu não consigo identificar quem foi, porque só aparece assim, iPhone, né, para mim. Mas alguém colocou, a radiodermite em toda tem toda uma alteração do tecido que pode levar a essa ardência. É isso mesmo. É mesmo, né? Tá indo num caminho bom. O exame apenas para descartar a possibilidade de infecção. É esse o meu raciocínio também, tá? Eu não sei com quem é que eu tô falando, é o iPhone. Cristiane. A Cristiane. O raciocínio mais Cristiane. lógico, né? Isso. Muito bom. Tá? Mas ainda não chegamos no diagnóstico. Vamos lá, gente. Isso. E aí, com relação a essa avaliação, eu acho super importante a gente ver como que está a função muscular, mas no sentido de saber se ela tem pelo menos alguma consciência, né? Observei que tem uma hiperatividade, né? Então, um músculo que está hiperativo, muito provavelmente eu não vou poder graduar força propriamente dito, né? Acho que não vai ser a qualidade da contração, a graduação dessa contração muscular, mas muito mais para saber se existe alguma função. E aqui eu acho importante, já que ela fez uma cirurgia em região pélvica, avaliar se existe alguma função, principalmente para eu poder ficar atenta se existe alguma lesão neurológica também nessa paciente. Se houve durante a cirurgia algum tipo de lesão nervosa ali, que aí eu acho super importante a gente ver como é que está essa função. Então, fazer o teste de sensibilidade. Faria. Eu também.
Eu Eu faria. também. Eu também. Apesar de que essa sensibilidade dela, por essa radiodermite, pode ser que esteja um pouquinho alterada, né? Provável. Não, vai estar alterada, mas a Isso. condução neural, a gente precisa entender o quanto ela está alterada, né? Eu acho que Exato. a Testes de fisioterapia ela tem reflexos. essa condição, né? Eu acho. Vocês Sí, trabalham, Paulina? Você gostaria Sí. de acrescentar alguma coisa? Sí, sí. Esta paciente no tuvo quimioterapia, mas algumas pacientes com câncer de endométrio têm quimioterapia. Tem quimioterapia com paclitaxel, com cisplatino, que são drogas neurotóxicas. Olha aí. Então, com maior razão, em um caso de câncer ginecológico como esse, eu preciso evaluar a função nerviosa, sensitiva e motora também, porque o paclitaxel daña sensitivo motor, aunque tem efeitos a distal, mas igual, mesmo tem que ficar, evaluar piso suelo pélvico. Ótimo. E quando a gente fala disso, né, e esse é um assunto que eu e a Laura a gente gosta bastante, é a famosa neuropatia periférica, que lógico, ela é exacerbada na palma das mãos, na sola dos pés, mas a gente precisa lembrar que o nervo está em todo o nosso organismo e que, de repente, ela pode desencadear uma neuropatia quimioinduzida na região do assoalho pélvico, né, Paulina? Então, foi muito bem colocado. Com certeza. Bom, então aí a gente vai evoluir sim para a hipótese diagnóstica. E aí vocês não vão falar nada. Eu gostaria que as pessoas que estão nos acompanhando, estamos com mais de 50 pessoas aqui, né? Que às vezes cai um, entra outro, mas qual seria o diagnóstico, a hipótese diagnóstica desse paciente? A gente consegue escolher uma hipótese diagnóstica? A gente vai precisar pensar. Não estamos falando ainda de tratamento, Dara. Vamos falar. Você está certinho, eu concordo com você. Mas vamos trabalhar em cima da hipótese diagnóstica. O que eu vou pensar? Tem, né? O que essa paciente tem, né? E além do que ela tem, qual vai ser a minha abordagem baseada em qual hipótese diagnóstica dessas, né? Será que ela tem uma incontinência urinária? Disfunção sexual? Ela tem estenose vaginal? Vulvovaginite? Uma infecção? A TK escreveu que ela tem incontinência, disfunção sexual e estenose vaginal. Eu também acredito que ela tenha, né? A gente pode pensar em mais de um diagnóstico, com certeza. Não dá para descartar, mas pode descartar, tá? Ela trouxe a urocultura, ela não tem. Pronto, já liberei ela Coitada, gente, olha o tanto de coisa que a mulher já tem. Deixa eu tirar uma, por favor. Já que você é a paciente, né? Já que eu sou a paciente, eu tô falando, né? Não tem. Muito bem, estenose, incontinência, disfunção. Agora, a minha pergunta para vocês que estão escolhendo a incontinência, né? Essa incontinência, ela acontece por quê? Eu vou dar como hipótese diagnóstica a incontinência? Ela, realmente, se ela perde urina, ela não tem capacidade de incontinência. Né? Mas, assim, por que será que ela tem a incontinência? Pode ser causada pela hiperatividade. A Yasmine falou assim, não, eu queria... Desenvolva. Fale mais sobre isso. Ela colocou... Pode ter uma incontinência secundária. Eu também evoluo para esse pensamento, Yasmin. Secundário. Muito bem. Bom, mas ela tem queixa clínica, né? Isso, TK, mas deixa eu te explicar uma coisa. A estenose vaginal e a radiodermite, ela vai levar um distúrbio na musculatura que vai levar a essa queixa clínica, tá? Não é que ela não tenha incontinência, mas é a forma que a Yasmin colocou. E é isso que eu e a Laura e a Paulina, né, e estamos colocando a Laís numa parede aí, porque nós trabalhamos com oncologia. E de verdade, algumas pessoas acabam tratando essa incontinência da paciente e não se preocupando com a radiodermite.
E se eu tratar a radiodermite dela, a incontinência dela, na maioria das vezes, passa, tá? A hiperatividade, né, eu consigo controlar ensinando técnicas de relaxamento. Então, assim, o que eu quis trazer aqui para vocês é o foco, né? Então, focado nisso, qual seria o tratamento, né? Então, o que vocês usariam nessa paciente nesse primeiro momento? Então, é isso que a gente vai discutir agora. Vocês indicariam os espaçadores vaginais, os dilatadores, né? A fotobiomodulação, a radiofrequência, cinésio. Isso, Cláudia, ela deixa a musculatura plástica, exatamente. A Cláudia também, a gente rouba ela da ONG um pouquinho, né? A Cláudia Leone, Paulina, você vai conhecer ela, eu vou abrir aqui. Ela trabalha muito com procto, né? Então, ela é uma grande expert nisso. Ela teve câncer recentemente, sim, ela teve câncer, o tratamento dela acabou há 1 mês. Na verdade, essas coisas que ela está tendo são consequências do tratamento oncológico. Na verdade, esse é aquele momento onde a pelve se cruza com a oncologia, porque é uma paciente que tem sintomas urogenitais, mas ela é uma paciente oncológica, né? E aí você colocou muito bem, né? Que a radiofrequência seria contraindicada. Eu concordo com você plenamente, né? Então, por isso que a gente põe os pontos de interrogação. Me diz uma coisa, vocês usariam, então vamos por partes, né? Os espaçadores, a fotobiomodulação? Alguém seria contra usar? Nesse momento, nessa primeira consulta, eu já entraria, né? A Francine usaria a fotobiomodulação. Isso, usaria. Vocês usariam dilatador? Ambos, isso. Obrigada, Gabi, salvou. Dilatador, isso. A Francine tem receio de usar inicialmente, mas a gente precisa pensar, né? E aí a Paulina vai conversar com a gente. Esse 1 mês após a rádio, será que a gente já não poderia pensar nisso, né? Vocês usariam a eletroterapia intracavitária nessa paciente? Biofeedback. Iniciaria com cinésio para casa, isso. A cinésio é soberana, né, gente? Eu sou apaixonada por exercício, né? Cinesioterapia. Muito bem. Então, agora eu vou interromper esse compartilhamento. Eu vou combinar com vocês o seguinte, né? Eu vou pedir para primeiro nossa convidada, né, a Paulina, falar o que ela faria de tratamento e qual é a experiência dela, né? Se vocês quiserem abrir os vídeos para a gente poder conversar, né? Eu acho que sempre é confortável, já que estamos no Zoom, né? Não só deixa o áudio desligado, né? Para a gente poder ouvir a Paulina. Se puderem, por favor, manter o áudio desligado. E aí, se alguém tiver pergunta e colocações, continuem colocando pelo chat, tá? Então, Paulina, você pode dizer para a gente um pouquinho sobre isso? Claro. Obrigada por a oportunidade de começar, não? Tem mais oportunidade de falar. Mas eu quero falar acerca de como seria no Chile fazer atendimento dessa paciente hoje, em las condições de contexto de hoje, já? E mais em condições ideais também. Em condição ideal, é importante desde antes, pré-radioterapia, iniciar a entrevista e a aproximação ao paciente. Perguntar antes, como vai sua vida sexual e tudo o que a gente falou agora, não? A gente acá no Hospital Instituto Nacional do Câncer, acá, lo que fazemos é iniciar a educação pré-radioterapia, evaluar pré-radioterapia. As pacientes quedam a primeira indicação é treinamento da musculatura do suelo pélvico. Lo primero, com o tumor puesto, colocado, não?
¿cómo la llaman allá? Tumor in situ, ¿no? Com tumor in situ, a paciente tem que fazer seus exercícios, ¿ya? Pré-radioterapia e durante toda a radioterapia. Em outros países, provavelmente, eu não sei, em Brasil, a gente começa com treinamento de espaciadores paralelo a los exercícios. Mas no Chile, os médicos têm, normalmente, solicitan finalizar la radioterapia, esperar un mes, reevaluar a la paciente, que ela não tenha sangrado. Se ela não tem sangrado, então poderia iniciar o dilatador, espaciador. Tá? É decir, esta paciente que você apresenta poderia agora, um mês pós a radioterapia, iniciar o espaciador. Mas, se a paciente não ha tenido uma aproximação, não conhece seu suelo pélvico, eu não começaria com o espaciador agora, imediatamente na primeira sessão, né? Porque é muito invasivo, não? Então, primeiro, treinamento de exercícios. Mas, se ela hubiera tenido conciencia ya con una evaluación, con biofeedback, pre-radioterapia, con educación pre-radioterapia, con conocer que es un espaciador pre-radioterapia, agora, um mês depois, eu sim usaria dilatador porque ela está mais preparada. Sim? Ah? Depois, se a paciente puede ir, obviamente hay que abordar la radiodermitis, el cambio de tejido, de colágeno. Ahí es el problema, ¿no? Es el problema. El cambio de colágeno es el problema. Entonces, tem que ser laser, mas aquí en Chile, en los hospitales, no tem laser, pero en el consultorio privado sí usaría laser, ¿no? Y se a paciente pode conhecer seu suelo pélvico, eu usaria, ensinaria automassagem, já? Mas creio que automassagem, fazer massagem, identificar trigger point ou pontos dolorosos, tratar por fora, é muito legal antes de começar a trabalhar intracavitário, não? A paciente tem mais confiança com o terapeuta e fica mais relaxada também para fazer seus exercícios mais efetivos, mientras eu trabalho manualmente a musculatura do suelo pélvico. Isso. Por enquanto, não? Não, sim, mas excelente. E aí, a Paulina falou uma coisa muito interessante, antes de eu passar para a Laís, né, para ela comentar a parte de orientação, queria que a Laura colocasse um pouquinho, né, sobre então, se você acrescentaria alguma coisa, você usaria laser nessa paciente, Laura? Olha, eu concordo com as considerações da Paulina. Eu acho que a gente precisa trabalhar com cuidado, né, esse assoalho pélvico e toda essa região. E assim, acho que a nossa realidade do Brasil não está distante, ela está descrevendo no Chile. A gente só consegue ter uma atuação nesses casos, principalmente quando tem a bracterapia envolvida, em grandes hospitais oncológicos, em grandes universidades, mas não é a realidade do país, né? Então, eu, por exemplo, né, fiz a minha formação numa grande universidade, onde eu vi essas coisas acontecendo. Mas hoje eu trabalho numa universidade no interior do país. E essas pacientes só chegam para mim quando elas já estão para lá de complicada, né, com uma fibrose já bem instalada. Então, eu também não consigo pegar essas pacientes muito cedo. E esses recursos, né, por exemplo, como a fotobiomodulação com laser, também não é rotina, né, nos serviços agora. Eu acho que os equipamentos estão num preço um pouco mais acessível, né? Estão chegando mais e as pessoas têm se capacitado, né, para poder usar. Mas, sem dúvida, a gente precisa de mais pesquisa aí na área. Eu uso laser
Com certeza, nessa paciente, pela seguinte razão: é um tecido difícil da gente trabalhar. Eu falo que na fisioterapia poucas coisas que a gente faz sangram, né? E a estenose é uma delas. Se a gente não for com cuidado, a gente provoca um sangramento, né? Então a gente tem que cuidar na manipulação desse tecido. Então, se você vai direto, por exemplo, né? O espaçador, você vai provocar a dor, né? E se você provoca a dor, você piora uma série de coisas que a gente vai estar trabalhando, né? Ao contrário da eletro, né? Que eu não usaria. Por quê? Porque o tecido irradiado não é bom condutor. Não, mas espera aí agora, Laurinha. Não Perguntei do avança, laser. não Não avança. avança. Agora eu queria para a Laís, né, deixar, né, vamos por partes, né? Eu estou tentando fazer igual a Patrícia, né, gente? Laís, então, era, né, continuando essa fala da Paulina, da Laura, né? O que você acha que você não usaria dentro do contexto e o que você acha que poderia complementar mais, pensando inclusive na saúde sexual, né, dessa paciente? Só puxando aí a última fala da Laura, né, que era o que eu ia comentar também, a questão da eletro, né? A gente precisa lembrar, quando a gente pensa na aplicação da eletro, como que está esse tecido, né? A gente tem que lembrar da impedância cutânea, né? Todo o tecido, toda a eletroestimulação que a gente vai aplicar no corpo, a gente precisa sempre ter cautela com a impedância. E num tecido irradiado, essa impedância ela fica muito maior, né? Então a gente também precisa ter muito cuidado. E até no slide da aula, que agora não está sendo compartilhado, tinha assim, eletrointracavitária, né? Então eu não faria essa eletrointracavitária tanto por questões do tecido irradiado, de impedância, como de tudo isso que as meninas já comentaram, né? Do aspecto da pele, do cuidado que se tem que ter com o canal dessa paciente. E nesse caso específico, eu também não faria a superficial, que foi o tema de uma discussão em outro caso clínico, né? Outra conversa com um especialista. Nesse caso, eu também não faria a superficial, até porque a gente tem que lembrar que ela já tem uma alteração de sensibilidade aí, né? Ela já tem uma ardência na região. E trazendo, então, para a parte sexual, para a função sexual dessa paciente... Porque, só te interrompendo, Laís, é uma coisa que elas perguntam muito, tá? Mas o que eu falo pro meu marido, né? É exatamente esse o questionamento que eu encontro, né? E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês que trabalham bastante com esse perfil de pacientes. Assim, quando elas vêm para vocês, eu já tive alguma experiência, eu já peguei algumas pacientes com esse perfil, tá? Mas eu queria saber a vivência de vocês também. Essa paciente, quando já vem até no momento mais tardio, por conta, né, de não conseguir ter uma relação em decorrência da estenose, como que é o sucesso da terapia de vocês do canal vaginal, fisicamente, do canal vaginal? Vocês têm algum resultado positivo? Posso começar falando? Tenho sim. Se a gente for pensar no processo de remodelação, né, que ele tem uma duração grande, a gente tem, sim, é mais difícil, né, é um trabalho contínuo, mas é um trabalho que eu costumo falar assim, que elas conseguem também fazer em casa, a partir do momento que elas se entendem, elas conhecem a pelve delas, elas veem a pelve delas, então é um trabalho mais contínuo, né? Não sei se a Laura quer colocar mais alguma coisa. Eu também tenho sucesso, né? E a gente tem um sucesso que a gente consegue trazer a paciente de volta, né? As necessidades que ela tinha, né? Que sejam um pouco diferentes da Paulina. expectativa. También es importante que el propio ejercicio aumenta la circulación de esa zona. Entonces, mientras a mayor cantidad de ejercicio, más fluxo hay en la zona. Então, tem mais recuperação de tecido. Perfeito, meninas. E aí, eu só queria também levantar uma questão, eu achei maravilhoso isso que vocês falaram, tá? E que tem muita relação mesmo, mas eu gostaria muito de chamar a atenção para a gente lembrar que sexualidade, e isso é muito da nossa cultura ocidental, tá? De relacionar a função sexual com a penetração pênis e vagina, né? E a gente pode viver, né, ter essa vivência da sexualidade, ter esse contato sexual de outras maneiras.
Como o meu perfil, né, meu público de trabalho, vem muito essas pacientes que têm a disfunção, a queixa sexual como primária, a gente sempre tenta buscar também essas outras vivências, essas outras práticas e contatos sexuais, outras zonas erógenas. No momento inicial não é possível ter a penetração, ok, a penetração vai ser a cereja do bolo, é isso que a gente costuma falar, assim, que a gente vai colocar lá no final, quando for possível. Tá? Até para não gerar uma frustração no início do tratamento. Então, a gente sempre faz todo um trabalho, prepara a pelve dessa paciente pensando na penetração, mas, ao mesmo tempo, a gente estimula que ela tenha outros contatos. Então, lembrar que nós temos um grande órgão erógeno, que é a nossa pele. Não somente genitália. Né? Então, a gente precisa sempre estimular outros tipos de contato. Tá? Eu acho importante. En ese caso, en la pesquisa que a gente hizo, preguntamos acerca de las barreras y facilitadores para el uso de dilatador y para manejar la estenosis. Y aquí una cosa muy importante, que las mujeres que tenían una casal o pareja, que el hombre ayudaba a ella a usar el dilatador como un juguete, como apoyando la recuperación, era una primera intimidade. Isso. E uma intimidade terapêutica, não? Então, elas falavam que quando, em aquelas mulheres que tinham um casal ou que ajudava elas com o dilatador, como em uma relação mais terapêutica, também tinham mais intimidade pessoal delas, não? De ellos. Então, é importante que ele esté involucrado em tudo o que implica essa recuperação. Porque é uma forma de intimidade também, não? Claro, claro. E é importante a gente lembrar que na resposta sexual feminina, a gente nem fala tanto em orgasmo, né? Apesar de ter a disfunção de anorgasmia, mas a gente fala muito naquele contato, a intimidade emocional. E mesmo terapeuticamente, a gente pode gerar esse tipo de intimidade, né? Nesse momento, como a Paulina descreveu bem aí, né? Você já pode começar a desenvolver um tipo de cumplicidade, né, entre o casal. Eu acredito, inclusive, que essas mulheres que tenham esse parceiro participativo mesmo, acho que talvez elas tendem até a evoluir de maneira mais... eu acho também que Ou não. Eu acho que é importante também a gente pensar que a gente não vai olhar só na mulher, né? Porque a gente tem alguns maridos, assim, né, que ficam com medo de se aproximar da mulher. Isso é uma coisa que eu vejo muito no meu ambulatório, né? Sim. Quer participar, mas ele tem medo de machucar, ele quer colaborar, né? Então não pode ser uma coisa que a gente só pense nela, né? Isso é uma coisa que tem que ser feita, né, no casal, né? Então envolvem outros aspectos também. Isso. E aí você pode trazer, então, o parceiro para dentro do teu consultório, né? Para acompanhar, para até ele entender até que ponto, né? Até que momento ele consegue ajudá-la também. Sí, sí. Las mujeres con mayor adherencia al uso del dilatador y al entrenamiento de ejercicios, las mujeres con mejor respuesta fueron aquellas que tenían parceiro que las ajudava, não? Ótimo. Então, as pessoas acho que puderam ouvir, né? Eu queria saber se alguém tem pergunta. A Carol colocou aqui que a estenose piora 2 anos após a rádio, que é nessa fase que elas têm chegado mais no consultório. Essa piora, eu não sei vocês, mas eu vejo da paciente que não foi atendida, né? Então, desde do processo da radioterapia, né? Eu não sei como que você... Mas é porque você trabalha num centro que te encaminham precocemente. Nossa, não é a minha realidade. Então, eu vejo muito isso. A paciente chega porque ela fala, olha, eu não estou conseguindo ter relação, eu tenho dor e a minha vagina está curta. É isso que ela me fala. Não, eu realmente consigo atendê-las desde o começo mesmo, é diferente, né? Alguém tem mais alguma pergunta?
Se alguém tiver a importância do trabalho com a psicologia, eu também concordo. Eu acho que o multiprofissional, né, é uma coisa importante, né? Era isso que eu ia falar, Ju. Eu acho que quando a gente trabalha tanto em pacientes com disfunção, com queixa sexual, como acho que de onco também, esse trabalho multi é fundamental. E não é só o multi da paciente passar com 2 profissionais, a gente tem essa interação também entre os profissionais. Né? Alguém gostaria de abrir para pergunta? Gostaria de fazer alguma consideração? Bom, Laís, você gostaria de fazer suas considerações finais, então, para a gente ir finalizando? Tá. Eu acho que foi um discurso muito rico, né, gente? Eu acho que foi muito importante, né? Eu espero ter contribuído de alguma maneira, né, para essa discussão. Eu acho que a gente foca muito, até como fisioterapeutas mesmo, na questão física, né? É o nosso papel, né? A nossa profissão, é isso, né? Reabilitar. E quando a gente traz esse lado da sexualidade, a gente precisa entender que vai além, né? Que a gente precisa ter um olhar um pouco que foge só do físico, né? E ver como que está o contexto dessa paciente, de autoestima, de parceria, porque aqui a gente deu o exemplo do parceiro que colabora, né? Mas a gente sabe que tem a realidade do parceiro que também não colabora, né? Então a gente precisa ter esse olhar mais empático mesmo, entender qual que é o momento daquela paciente, tá? Antes de pensar muito incontinência urinária, né? Treinamento muscular de assoalho pélvico, laser, elétrico, né? Sim. Vamos olhar ela como um todo. Sim, sim. Também eu quisiera agregar, además de agradecer novamente o convite, que é muito legal esta forma, esta dinâmica de trabalhar e de compartilhar com outras pessoas, outros profissionais, fisioterapeutas. Mas hoje no Chile está em quarentena, em Santiago está em quarentena. Eu fico em casa há 3 meses. Então, como a gente pode ajudar no tratamento? Bueno, en la pesquisa que a gente fez acá no Chile, utilizamos WhatsApp com arquivo de áudio enviado com treinamento de exercícios e a gente pode utilizar vídeo, de maneira sincrônica ou assincrônica, mas a gente precisa ter contato com seu terapeuta, manter a comunicação, o apoio, e a gente pode fazer exercícios de suor pélvico no casa com indicações de maneira remota, não? E a evidência mostra que funciona. Mas o problema é a aderência. Quando nós logramos a aderência, funciona. Isso é. Perfeito. Laura, você gostaria de colocar as últimas considerações? Eu gostaria de agradecer. Eu falo que a pandemia também tem coisas boas. É uma daquelas oportunidades que talvez a gente não tivesse na correria dos nossos dias. De estar discutindo, eu acho, dividindo o conhecimento e pensando que esse é o tipo de paciente que ainda é muito negligenciada aqui no Brasil, né? Nós temos poucos profissionais que têm conhecimento para atender e a gente vê que as pacientes ficam pingando de um lado para o outro, procurando algum outro que assuma, né, e consiga realmente dar um atendimento adequado para ela. Eu acho que a gente evoluiu muito, né, nesses anos todos que a gente já trabalha com oncologia. Hoje nós temos recursos que a gente faz com que essa terapia seja mais rápida, com mais sucesso, menos dolorosa. A gente compreende mais o efeito dos agentes físicos, do tecido irradiado, né? Acho que essa compreensão é muito importante e agora nós precisamos evoluir para uma situação onde a gente comece a tentar prevenir essas condições, porque eu acho que a gente tem condições de fazer isso, a gente precisa se aproximar mais da equipe, né, de radioterapia, para que possa fazer precocemente, como a gente tem feito com a radiodermite.
né? Porque a gente, há anos atrás, a gente também pegava os pacientes com radiodermite já, né, com aquelas lesões mais graves, e hoje a gente já está passando paciente que passa a radioterapia inteira, né, sem nenhuma bolha, sem nenhuma descamação. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar mesmo. Certo. Então, para finalizar, né, eu gostaria mais uma vez de agradecer a Patrícia Lourdelo por promover, né, esse encontro. É uma honra estar aqui com vocês. Laís, muito obrigada pelas suas considerações, pelo seu apoio, né, nas discussões. Laura, Laura, o seu, que abre sem querer às vezes, a sua parceria é sempre uma honra para mim, né? Vocês não imaginam o que é trabalhar do lado da Laura, né? Eu falo que ela é de grande contribuição para a fisioterapia, é uma honra. Muito. Não. E Paulina, mais uma vez, a sua disponibilidade, né, por estar aqui com a gente, trazer a sua experiência e poder ajudar aqui no Brasil também esse link, né, da oncologia com a pelve, né, que a gente sabe que está crescendo bastante e que é muito importante. E para finalizar, então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram, né, agora até o fim. Que foto. Quem quiser abrir para a gente tirar a foto, né, para a gente fazer uma postagem. Não podemos estar presencialmente, mas podemos estar no e-meeting, né, como falam. E eu gostaria de convidá-los. Amanhã a gente vai ter um curso, né, de laser e LED na região pélvica, então vai ser abordado não só a onco, como outras disfunções. Gostaria de convidá-los para o curso de radiofrequência, as vagas estão acabando, corram, que vai ser sensacional. E mais, gostaria que vocês espiassem um pouquinho sobre a nossa formação, né, com convidados internacionais. A gente vai ter, com certeza, a presença da doutora Paulina, né, que é uma grande fisioterapeuta que nos honra com a presença dela. E em breve nos reencontraremos. Então, quem puder deixar o vídeo aberto, eu vou bater um print, tá bom? E aí a gente vai ser postado, né, lá no Instituto Patrícia Lourdelo, eu vou mandar para eles, vou postar na Eletrionco, Laís posta no dela. Vamos mostrar, né, a fisioterapia discutindo, né, sempre trazendo o melhor para o paciente. Então, como são duas telas, sorriam. Continuem sorrindo, porque eu estou na outra tela agora. E você pode ser que seja as duas. Aí, muito bem. Pessoal, muito obrigado. Fiquem em paz, né? E muito obrigada pela presença. Eu também agradeço muito, tá, gente? Um beijo grande. Adorei conversar com vocês. Sim, sim. Olha, só elogios no chat, viu, gente? As pessoas vão desconectando. Obrigada, gente. Eu quero uma vaguinha no curso, hein? Ainda tem? Tá disponível? Meninas. Vem também, Paulina. Peraí, a Paulina vai, eu vou falar isso agora. Estou só esperando as pessoas saírem. Eu não sei como que desconecta, né? Ju, é só você... Isso, já aprendi aqui. Pode deixar comigo, Paty. Alguém perguntou, não sei se ela está aqui ainda, como tem acesso à foto, ao print. A gente vai postar nas redes sociais. Isso, vamos postar nas redes sociais. Eu tô conseguindo aqui, calma aí, gente, que é um por um que eu consigo fazer. Vou te ajudar. Então, tem só mais um aqui. Pronto, agora eu bloqueei a entrada, agora só tá a gente. Obrigada. Gente, eu preciso dizer uma coisa, eu amei, eu não sei vocês, mas eu também, adorei. Amei.
Eu adorei. Primeira vez que eu participo Rapidinho, na Ju, dinâmica Ju, Oi, assim. peraí. Oi, pare Paty, de fale. gravar. Pare de Ah, é gravar. verdade. A gente disponibiliza